Eduardo Bolsonaro afirmou que pretende levar ao ex-presidente dos Estados Unidos e atual também, né, o Donald Trump, uma denúncia sobre suposta parcialidade do Tribunal Superior Eleitoral, o que gerou repercussão política e crítica sobre a internacionalização de questões institucionais brasileiras. A entrevista para a jornalista Neila Guimarães e Andresa Matais do Estadão foi vergonhosa e a gente vai ver aqui agora no Plantão do Meteoro. Olha, o Eduardo Bolsonaro já foi o que a galera chama de camisa 10 da esquerda, porque ele mais prejudica o clã Bolsonaro do que ajuda. E pode ser que essa entrevista seja mais uma dessas pataquadas da Ayane Oliveira. Exatamente, eu particularmente acho que o Xandão já tem todos os motivos ali para gabaritar. Ele estava, né, naquele evento lá dos conservadores dos Estados Unidos, inclusive desafiando o Alexandre de Moraes, dizendo que quero ver, me intimar, etc e tal. Ah, mas não é bem assim não, viu? A situação foi feia. Lúcio, já vou pedir para você começar o primeiro trecho, que é o seguinte, questiona o Eduardo sobre a taxação, uma reciprocidade aí que o Brasil pode ter em taxar, em pressionar os Estados Unidos a retirar totalmente a taxação dos produtos nacionais. Aquela supertaxação que foi provocada, inclusive, pela pressão dos bolsonaristas, e o Eduardo Bolsonaro foi o principal causador disso. Causou, inclusive, uma rejeição enorme para o seu próprio grupo político, para o seu próprio pai. Nem a própria direita segurou a mão do Bolsonaro. E aí, olha o que ele tenta falar agora, por favor. Olha, todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? O Trump deixou claro na carta dele que ele vai aplicar essa reciprocidade. Então, por exemplo, se o Brasil decidir colocar 50% de tarifa nos produtos americanos, ele vai adicionar mais 50% àqueles 50% que ele já aplicou anteriormente, totalizando 100% de tarifa aos produtos brasileiros. O Brasil tem que entender que essa não é uma questão de soberania, é porque não há como você competir no ramo comercial com a maior economia do mundo. Isso daí é um fato, não é uma questão de submissão ou qualquer coisa que o seja, né? E o presidente Trump, ele colocou naquela carta ao Lula os pontos que estavam fazendo com que ele colocasse a maior tarifa do mundo contra o Brasil. Porque nos outros países é 20%, 30%, realmente são questões comerciais, alguns acertos. Mas no Brasil, por que ela chegou a 50%? Porque existe uma crise institucional, existe uma perseguição feita contra Jair Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores. Pronto. Não tem perseguição não, tá? Agora tem um ponto, o Eduardo, ele vai construindo a história dele, ele nem sente o que ele está falando. É mentira que a carta do Trump ao Brasil foi personalizada, ele fez um Ctrl-C, Ctrl-V de todas as cartas enviadas, né, para tarifação dos outros países. Inclusive, ele falou que existia ali um déficit, existe um déficit de fiscal, porque o Brasil exportava, etc. e tal. Não existe, gente. Pelo contrário, os Estados Unidos lucram com a exportação de produtos, com a importação de produtos brasileiros. Existe, na verdade, nessa relação comercial, um desequilíbrio, um superávit para o lado dos Estados Unidos. Então, assim, a cópia, o que eles fizeram foi um Ctrl-C, Ctrl-V muito descarado, e que foi questionado pelo governo brasileiro, e não à toa a gente conseguiu reverter o tarifaço por um tarifinho, ficou feio, eles conseguiram elevar a visibilidade do presidente Lula com um discurso de soberania, mas a soberania para o Eduardo Bolsonaro, ela é relativa. Sabe por que ela é relativa? Vou te pedir, por favor, Lúcio, para trazer esse trecho aí, que o Eduardo vai resolver lembrar o que é a soberania. Olha só o que ele fala. Ministro da Suprema Corte. E o Lewandowski, que se aposentou do STF e veio para a MJ, e também o Pacheco, eles perderam os vistos. Eles são enxergados como pessoas que deram suporte ao atual regime. Vocês vão lembrar que na carta do Trump para o Lula, ele fala que o Brasil é um regime, ele não considera mais uma democracia. Então, isso daí de fato eu acredito que ocorreu, as nossas fontes confirmam que ocorreu, e também serve como um aviso a todos aqueles que visam proteger Alexandre de Moraes ou de alguma maneira sustentar esse regime, correm o risco de sofrerem essas mesmas sanções. Deputado, como é que o senhor classifica essa conduta? Olha, se vocês fizerem isso, vocês vão correr sanção.
Como é que se denomina isso? Isso é uma chantagem? Isso é uma ameaça? Ou isso é um recado? Boa pergunta, tá? Boa pergunta. Eu teria perguntado, inclusive, o Eduardo Bolsonaro, defina regime. Agora, Lúcio, sabe quem fez essa pergunta? Essa é a Andresa Matais. Ela é do Estadão, ela é bem antipetista, mas aí eu acho que, sabe aquela encenação de filme estadunidense? Policial bonzinho e policial mau? Eles fizeram essa encenação aí. Vamos ouvir a resposta agora. Isso é soberania, né? Você, no seu país, você recebe quem você quiser, assim como a sua casa, né? O nosso país nada mais é do que a extensão da nossa casa. Então a questão dos vistos, ela é muito fácil, ela é muito discricionária. É por isso que de uma hora para outra as autoridades americanas podem decidir, né, manter ou cancelar determinados vistos. Com a lei Magnitsky... explicar a minha pergunta que acho que não foi compreendida. A todo momento é dito, olha, como o senhor colocou agora, né? Se o Brasil fizer o julgamento... Esse ponto o senhor não colocou, mas eu vou traduzir de outra forma. Se o Supremo Tribunal Federal condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro ou fatos que os senhores consideram antidemocráticos, aí o Brasil vai ser punido, aí o Alexandre de Moraes vai perder o visto, aí a família do Alexandre de Moraes vai sofrer a sanção Magnitsky. Essas ameaças de que o que pode ocorrer com autoridades brasileiras, caso elas não sigam essa cartilha, como é que o senhor denomina isso? Melhorou a pergunta. Vamos ouvir o que o Eduardo fala. Olha, mas é meio insano você imaginar que vai mergulhar o país num regime antidemocrático e que nada acontecerá. O Nicolás Maduro também perdeu o visto americano dele. Tem diversas pessoas. O ministro do Supremo Tribunal da Venezuela, né, o Michael Moreno, também foi sancionado pela lei Magnitsky. Por quê? Porque a todo momento ele fazia julgados a favor de Hugo Chávez para perseguir os opositores de Hugo Chávez. E é basicamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo. É claro que o Jair Bolsonaro é o caso mais notório, mas ele é apenas um dentre, né, cerca de 2.000 pessoas que estão sofrendo essa perseguição do Alexandre. Basicamente não respondeu, né, Day? Exatamente, aqui a fábrica de guerra da Cris não respondeu. E o pior que, para ele, a ideia de soberania ainda é algo relativo. Está errado o governo brasileiro dizer que vai usar a lei da reciprocidade para cobrar os Estados Unidos tarifas que são absurdas, que foram cobradas deles para nós. Mas não é soberania, perdão, isso não é soberania, mas é soberania para ele. Quando o país diz, olha, você não pode entrar porque eu não quero que você entre, porque não existe uma justificativa ali real para dizer por que vai entrar, porque não vai entrar. Não vai entrar porque eu botei você como vilão, eu quero roubar o petróleo, eu quero roubar terras raras e não vai entrar. Gente, é muito viralatismo, muito viralatismo. E tem mais, Lúcia, tem mais, vamos assistir mais, tem mais, gente. Eu prometi que ia ser rápido, peraí que vai passar. Pai para filho, né, foram vazados pela Polícia Federal. Eu não vejo motivo nenhum para você ter que expor esse tipo de coisa, né? Tem ali, é claro, eu conversando com meu pai de uma maneira não muito educada, não é o meu perfil, normalmente eu trato meu pai até por senhor e etc, mas naquele momento, né, como 2 homens que nós somos, e entre nós não tem frescura também, eu estava dando uma sacolejada nele, utilizei algumas palavras fortes, obviamente não gostaria que isso daí viesse a público, mas... a Polícia Federal, como é um aparelho do Estado político, ela vazou de propósito para gerar constrangimento e também uma cortina de fumaça naquilo que interessa, né? Os assuntos do Brasil são outros, não a conversa do pai com o filho. Deputado, essa conversa que o senhor teve já virou até aquelas letrinhas lá que o senhor falou, já virou camiseta, boneca aqui no Brasil, não sei se o senhor está acompanhando. O senhor diria que o senhor está exausto? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Todo mundo semana que vem para Washington, D.C. Aquilo foi uma explosão de um momento ou já não era um sinal de exaustão dessa sua peregrinação aí para os Estados Unidos? Eu não consigo ler daqui, Andresa. Eu não consigo ler daqui a conversa. Não, essa conversa é só para ilustrar para quem está acompanhando a gente. A minha pergunta aqueles termos que o senhor usou com o seu pai, naquele momento o senhor estava zangado, mas a gente não pode ler como uma exaustão do senhor, desse papel que o senhor está fazendo aí. Não, muito pelo contrário, era energia alta, né? Era dando aquela sacolejada lá, uns tapas na cara do Rocky Balboa. Não tem amanhã não, vambora, o caminho é por aqui, é isso daqui. Claro que não, né? O cara tá na Disney.
o cara tá passeando na Disney, tá indo no parque, se tem uma coisa que ele não tá, é exausto, não tá fazendo nada, não tá trabalhando. E sabe, o senhor está exausto? Acredito que a pergunta ali foi uma exaustão mental. Existe também uma tentativa de atribuir ao Eduardo uma certa possibilidade ali dele não estar bem psicologicamente. Já aconteceu esse discurso há um tempo atrás, né? Tentaram, né, o discurso mesmo, com toda a construção, um enredo, cenas, imagens, personagens. Neste momento aqui, o Eduardo, que está longe do Brasil, teve que sair com sua família, contas bloqueadas, Heloísa, não sei o que lá. Ele está sendo levado por essa condição. Nada tem nenhum tipo de solidariedade, porque se ele estivesse no Brasil, era só não cometer, né, nenhum tipo de ilegalidade para não precisar fugir do Brasil como o lesa pátria. É o mínimo que a gente esperava aí do Bolsonaro. Mas aí tem uma coisa, tá, Lúcio? Quando eu disse que não acabou por aí, porque o Eduardo ele também resolveu uma ameaça maior, porque para mim só pode ser ameaça. Eu vou pedir para você trazer um outro vídeo e a gente vai analisar essa fala do Eduardo aí. Será que isso é uma ameaça, gente? Que o governo Trump pode, de alguma forma, impactar na eleição presidencial do Brasil este ano? O relatório da CCJ, né, liderada pelo deputado Jim Jordan, a comissão mais importante do Congresso americano, foi bem claro. Eles dizem que na eleição de 2022, onde já houve censura, a eleição foi decidida por uma margem de menos de 2%, e isso tudo foi feito em favor do candidato Lula da Silva, que isso, se for repetido agora, né, colocará em xeque a lisura da eleição brasileira. Ou seja, pode ser, Capelli, que a gente esteja diante de, pela primeira vez na história, não ter uma eleição brasileira, se seguir nessa pegada de censura para influenciar o resultado de uma eleição a favor do Lula e do PT, talvez os Estados Unidos não reconheçam a eleição brasileira. Porque a eleição não é só você apertar um botãozinho ou o X lá no seu candidato e depois ir para casa esperar anunciarem um vencedor. Eleição é onde as pessoas têm liberdade para fazer campanha, têm liberdade de expressão para criticar quem quer que seja, e na eleição de 2022 isso já não ocorreu. Essa própria comissão fez aquilo que ficou conhecido como Twitter Files Brasil, expôs a troca de mensagens entre o TSE e o STF e o Twitter. Aí descobrimos as ordens secretas de Moraes para derrubar perfis e obrigando as plataformas a não comunicarem a usuários bloqueados que essa ordem partia dele, ministro Alexandre de Moraes. Então isso tudo está causando muito problema, pode sim gerar consequências reais. Isso tem que ser interpretado como um alerta e o TSE tem que se movimentar para impedir essa censura nas eleições. E quais seriam essas consequências, essas sanções? O senhor acredita na volta da Lei Magnitsky para Alexandre de Moraes? Há consequências contra o governo Lula no campo das sanções? Quais seriam essa reação do governo dos Estados Unidos na sua concepção? O retorno da Lei Magnitsky pode ocorrer sim, até porque outras autoridades estavam no processo de sim serem inclusas na lista de sanções da OFAC, através da Lei Magnitsky, inclusive membros do Judiciário brasileiro. Isso já estava ocorrendo lá atrás. E quando os Estados Unidos suspendeu a Lei Magnitsky para com Moraes e a sua esposa, Vivi Bassi de Moraes, ele não o fez declarando-os como não violadores de direitos humanos. Ou seja, Capelli, todos os ingredientes ainda estão lá. Os relatórios, né, as agências americanas dando ok, reconhecendo que houve violações de direitos humanos, isso tudo ainda continua dentro dos arquivos das autoridades americanas. Basta uma conveniência política para o Trump, o secretário Rubio e o secretário Bassett apertarem novamente o botão e voltar a vigorar a Magnitsky contra essas pessoas. Não vai ter, gente, é tão surreal. Mas vamos lá, Lúcia, a gente já ouviu o Eduardo demais, mas quem está perguntando aqui, ele está ameaçando a soberania do Brasil, a democracia no Brasil? Está, aparentemente está. Porque o que ele diz é, vou acompanhar e o que eu achar que não está correto, eu vou denunciar para os Estados Unidos têm que validar a eleição. Estados Unidos validar ou não validar a eleição não vai ter muita diferença para a gente. Mas o não reconhecimento de uma eleição democrática em qualquer país
pode ter uma ruptura comercial, pode ter uma ruptura ali entre ambos. Isso é realmente possível de acontecer. Acho que o Eduardo Bolsonaro tem tanto poder assim? Não. Acho que o Trump quer algum tipo de ruptura com o Brasil? Também não. O Trump, ele conhece os limites dele. Ele, inclusive, não acreditava que o Irã iria resistir da forma que está resistindo e que ele iria sair, já começar um processo aí como grande perdedor desse conflito que ele e Israel resolveram caçar ali com o Irã. Depois de apoiar o genocídio em Gaza, né? A gente precisa sempre lembrar disso. O interesse de bombardear, de atacar o Irã, da guerra contra o Irã, não é dos Estados Unidos, é de Israel, principalmente apoiado pelos Estados Unidos ali, porque eles também têm interesse naquela região. Mas, diante de tudo isso, o Trump não está nem aí para o Bolsonaro, gente. Ponto. Isso aí é o primeiro ponto. E o segundo é que quanto mais o Eduardo começa com essa ideia de que a família, todo mundo está sendo perseguido e traz a ideia de liberdade de expressão, o que para a gente seria liberdade de expressão, por exemplo, está mostrando o que o Eduardo fala, é liberdade de expressão, mas para Bolsonaro, liberdade de expressão é você ter liberdade de mentir, de criar fake news, porque perfis que foram derrubados eram perfis como o do Alan dos Santos. Sabe? Então a gente precisa entender o que é que ele chama de liberdade de expressão, fake news, mentiras, que ele continua propagando até hoje sem nenhuma represária. Talvez esse tenha sido o erro brasileiro, Lúcio. O erro do judiciário brasileiro foi deixar a família Bolsonaro se criar diante de tantas pilhas de situações controversas, juridicamente falando, até chegar no nível que a gente chega hoje, sabe? Começa com uma história do Bolsonaro entrando na política após a expulsão do Exército, e ele vai crescendo, botando todos os seus filhos na política, e tem rachadinha, tem denúncia disso, denúncia daquilo, e a gente vê esse Megazord aí, que é um grande monstro até hoje, que ninguém consegue desmontar. Bolsonaro preso, mas os outros continuam, as outras peças continuam se movimentando nesse tabuleiro. Difícil, né, Lúcio? É isso. Pois é, e esse ano teremos, né, a presidência do TSE um ministro que foi colocado pelo Bolsonaro, que é o Nunes, né? Então isso pode ser um problema aí nas eleições, a gente vai ficar avaliando. Agora, é por isso que a gente fala, deixa o Bananinha falar, porque ele falando, ele mais atrapalha a direita do que ajuda. Muita gente até hoje está achando que o Flávio Bolsonaro é mais moderado, que é o moderado da família Bolsonaro. Aí vem o Eduardo Bolsonaro e fala, não, se ele não ganhar, Estados Unidos vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, eu vou denunciar. Bom, moderação não tem nenhuma, né? A gente fica por aqui. Chega de Eduardo Bolsonaro por hoje. Um grande abraço. Até a próxima.